Olá, estamos aqui no quadro Beba e perca o seu CRP com o Flávio Voz. Saúde. E arrisque seu CRP com o Flávio Porque Voz. fica muito mais interessante você gravar um drink com seu psicólogo, bebendo um drink com alguém, se possível um Que é psicólogo. psicólogo? Que esse é o Felipe, No caso seu. que faz. Ele é o rei do autismo. No caso, eu não tenho um diagnóstico ainda. Tá difícil. Eu ajudo. Tá tão fácil conseguir. Pois é. Eu vou cortar essa parte com toda a certeza do mundo. Mas é uma verdade que deve ser dita também, sabe? Isso dá, na verdade, dá um vídeo também. Dá, porra. Perigoso. Depende. Quer arriscar? Depende do. Você sabe editar ou você vai Não, a gente edita, a gente edita. Ah, tá. Então. Mas tá fácil. As pessoas. Alguns procuram. Você já teve isso? Eu tenho uma... O quê? Paciente todas as coisas que eu diagnóstico? contar aqui, eu vou ter que cortar do vídeo, mas uma vez uma paciente me procurou porque ela queria um diagnóstico de autismo e eu fiz hoje eu não trabalho mais com avaliação porque eu acho que tem que ser mais sério, mas eu fiz alguma avaliação, fiz umas entrevistas com ela e não me pareceu ter autismo. Uhum. Daí ela parou de vir e depois de um tempo eu achei um TikTok Dela falando sobre o diagnóstico. com milhares de seguidores, tipo, ensinando a viver com autismo. É bem legal. O diagnóstico tardio, como... O diagnóstico sem sintoma algum na infância, como funciona? Então, né? O problema não é nem... O paciente eu tenho vários, né? O problema é todo mundo que eu encontro. Se o Uber eu começo a conversar, eu começo a falar. Que já falaram pra ele... Que a esposa diagnosticou? Que já mandaram ele investigar, que talvez tenha alguma coisa errada, que ele se irrita muito fácil. Mas eles vão tentando, tipo, pescar a sua reação, assim? E é engraçado que, assim, tem alguns que tentam justificar que não são, e geralmente é o que mais... Esses são. Que são o que mais, tipo, vai e você fala, porra, né, tô quase fazendo checklist aqui. Agora os que falam, não, mas eu acho que eu sou é mais pra justificar a babaquice. Daí você me pega, porque ele fala que, em geral, homem fala que a mulher falou que ele é autista. Então. E aí, nesse caso, muitas vezes é pra justificar uma babaquice. Exatamente. Tipo assim, ele não quer flexibilizar porque ele é muito rígido. Ele tem hiperfoco em não lavar a louça. Acontece muito. Ele tem hiperfoco nisso aí. Você não viu que tem um cara que me falou isso na internet? Não. Ele tinha hiperfoco em mulher, ele não conseguia. Eu falei brincando do quadro, arrisque seu CRP, mas talvez seja o mais adequado. Não, mas assim, falando muito sério, é um assunto importante. Tipo, eu sou muito a favor dessa ampliação do diagnóstico, porque eu acho que muitas pessoas têm limitações severas ali, ou que a pessoa consegue viver com elas, mas, tipo, atrapalha a pessoa. Sim. E aí antes ela não era nada, e agora ela é alguma coisa, ela se sente muito bem quando ela descobre que ela é, porque... É que eu acho que veio uma onda, né, assim, que antes você via muitos pais procurando o diagnóstico de autismo nos filhos. Então, por exemplo, antes não queria ser autista, queria ser altas habilidades, porque era mais bonito de explicar isso. Né? Então, não era bonito de dizer, tinha um diagnóstico, então meu filho é agitado, ele tem, né? Diagnóstico foda. Ele é muito foda. Né? Ele é muito inteligente, ele é muito avançado. É o teu filho que não consegue alcançar a inteligência do meu, por isso que eles se espancam. Né? Então, o que me pega é, tipo, as pessoas acham que altas habilidades é uma coisa boa. Exatamente. E não é. Eu tenho que explicar bastante isso. Inclusive. E a frustração que gera a pessoa altas habilidades na vida pré-adolescente, mas não só pré-adolescente, tipo, fora a primeira infância ali. Mas teve essa onda, e daí depois que o autismo ampliou, as pessoas queriam meio que o diagnóstico do autismo para justificar, porque daí não tinha mais o... Primeiro com os filhos também. Primeiro com os filhos. Tipo, meu filho tem um comportamento sofrido. Exatamente, porque daí ampliou. Então, assim, tipo, o que antes era muito separadinho, né? Então tinha nomes para o que é mais desenvolvido, o que é mais... Então o autismo ficava muito naquele personagem, tipo, que ficava estereotipando, que, né, não falava, né? Tipo, então tinha que meio que... As pessoas achavam que tinha que gabaritar para a pessoa, e meio que talvez nos outros DSMs talvez até tivessem essa visão.
E daí, depois que juntou meio que tudo isso nas atualizações, queria um diagnóstico para justificar. Tipo, então não é que meu filho ele é mal criado, ele tem um diagnóstico. Não é hiperatividade, né? E daí, isso agora tá numa onda muito do diagnóstico tardio, porque, de fato, muitos adultos viveram com isso a vida inteira e não... Mas, assim, pra gente diagnosticar, não é só ter uma característica, né? Tipo, eu não como suspiro, tenho uma questão sensorial, não gosto de areia. Qual suspiro? Porque é areioso. Farofa também? Não. Você tem uma falha muito grande no seu argumento aí. Não, porque quando você morde o suspiro, fica aquele... até me arrepia. Não, mas é que ele fica meio gosmentinho, meio arenoso. Essa é a parte boa. Não. Mas eu tenho isso com a ervilha. Porque a ervilha, ela esfarela. Então. Ela é muito Mas difícil. Assim, eu tenho uma questão dentro de um, né, isso não me... Eu tenho uma questão sensorial que eu poderia trabalhar, ok, mas não, isso não me dá um diagnóstico. Tem questões de rigidez que às vezes a gente tem, que a gente não quer sair da bolha? Tem, mas assim, eu consigo flexibilizar. Então, é muito fácil a gente se convencer que a gente tem características. Então, esse que é o limiar do negócio. Tem gente que às vezes força um pouco para ter o diagnóstico, sendo que tem pessoas que de fato não conseguem, né? Assim, tipo, não... E eu acho que não é nem só, tipo, antes de forçar o diagnóstico, acho que tem a coisa de se identificar com o diagnóstico. Na faculdade de psicologia, a gente passa muito pela síndrome de psicodiagnóstico. Não sei se vocês tinham isso também. Você sai diagnosticando todo mundo procurando pra você? E é assim mesmo também, né? Tipo, todas as vezes você vai aprender um transtorno. Transtorno borderline. Você vê todos os sintomas ali. Até porque são características humanas. Então todo mundo vai ter um pouquinho de tudo. Sim. Mas aí você se diagnostica com tudo. Toda vez que você vê uma lista de sintomas, você vai se identificar um pouquinho. E se não você, alguém, provavelmente sua mãe. Assim, é um pouco o que a gente faz quando a gente... Olha, eu falo com a câmera, super blogueiro. É um pouco o que a gente faz quando a gente tá com alguma dor que a gente não faz medicina, e a gente joga no Google e fala que a gente tá morrendo, e a gente acredita, a gente começa a ter todos os outros sintomas que falam que tem que ter pra tá morrendo igual aquele negócio. É a mesma coisa com o diagnóstico, a gente começa não, talvez quando eu tinha 8 anos eu quis matar minha irmã, então... Eu sou um psicopata. Esse é o caso. Eu não sei. Mas isso que você fala de procurar sintoma no Google, eu acho que isso não é totalmente negativo. Não, porque se você tiver um entendimento, não. Mas você já entrou no drugs.com? Drugs.com? É um site sobre remédios. Eu sou viciado nisso, é minha rede social preferida. Começou a Dark Web. Mas é muito bom, porque tem todos os remédios lá, e você clica e tem as avaliações dos usuários. A pessoa fala, tipo, eu tomo topiramato e me deu formigamento nas extremidades. Daí você vai lendo aquilo lá, você fala, eu preciso desse. Eu preciso. Também tem isso, porque as pessoas falam, finalmente... O meu não tá funcionando, Finalmente minha ansiedade diminuiu depois que eu comecei a tomar tal coisa. E é legal, você se sente numa comunidade, assim, tipo, eu não tô sozinho. Não é só você que é importante você se sentir compreendido, mesmo fora da parte psicológica, tipo, eu tenho enxaqueca. Daí eu tava tomando um remédio pra resfriado essa semana. E daí eu fui procurar nesse site e tinha pessoas falando, esse remédio é ótimo pra prevenção de enxaqueca. A prevenção? E desde então eu não tive mais enxaqueca tomando esse negócio. Porque eu sou influenciável. Eu sei que não é o efeito, tipo, improvável pra cacete. Mas o placebo me faz muito bem. O placebo ajuda bastante. Você sente que o placebo num diagnóstico ajuda também? Tipo, eu me aceito melhor. Eu não conseguia me aceitar antes porque eu só era esquisito, mas agora eu sou autista e eu me aceito. Sim. Nossa, porra. Mas é aí que tá. Tipo, eu acho que a questão de se fazer uma avaliação é importante por causa disso. Porque hoje em dia, falando da questão da facilidade, agora falando sério, né? Agora, quero ver se 40 minutos de vídeo. Quero ver se eu consegui linkar. Agora vamos ver se o curso do CapCut de 10,90 tá valendo. De fazer uma avaliação de fato, né? Tipo, como a equipe, propriamente dito. Porque o que acontece muito hoje em dia é isso: você vai com um profissional de uma área e você às vezes sai com um diagnóstico, né? Assim, ou você vai numa consulta de 20 minutos. Deixa eu puxar o assunto que a gente ia fazer esse vídeo, e a gente mudou de assunto no meio do vídeo, sobre
colegas de outras áreas que a gente trabalha junto. Áreas da saúde. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho mal de psiquiatra, não todos. Eu amo alguns psiquiatras. Eu também. Mas alguns se sentem muito Tem alguns confortáveis. que eu não consigo indicar porque são muito caros, mas eles são muito caros. Eles estão todos muito caros, eles aumentam de preço todo mês. Mas também a agenda... Gente, Também é... E precisa falsificar um carimbo. Eu só precisava de uma... imprimir dinheiro. Só. De um bloco... De receita controlada. Azul, Eu acho que isso aqui pode virar um plano, a gente cancela esse vídeo. Não, mas é que acontece muito. Você conhece um bom psiquiatra, você começa a indicar para os seus pacientes, ele fala, ele cobra R$400. 3 meses depois ele cobra 900. É impressionante, porque ele encheu a agenda. Exatamente. E infantil é pior ainda, porque dá. E aí que entra a questão, porque o que acontece? Por plano de saúde, você consegue contar nos dedos quantos psiquiatras ou neurologistas infantis atendem na cidade, né? Assim. Então, o que acontece muito? Às vezes as pessoas têm que recorrer a neurologistas ou psiquiatras que não têm essa especialidade. E tá tudo bem? São muito generosos. Exatamente. Assim, porque eles ganham dinheiro com isso. E não... Daí o diagnóstico sai fácil. E aí que tá, assim, às vezes a gente é psicólogo, não quer dizer que a gente vai saber fazer uma questão, um parecer jurídico, porque não é a nossa área, né? Mas a gente teve essa matéria, a gente talvez, né, saiba alguma coisa, a gente possa dar nossa opinião, mas não que a gente possa laudar alguma questão nesse sentido. O que acontece dentro da medicina? A pessoa sai com algo, né? Então... E às vezes sai dentro da psicologia também, né? Vamos falar mal disso. Não. Tanto que eu já tipo, escrevi laudo de autismo para alguns pacientes, porque a coisa era muito evidente. Hoje, como eu não sou especialista em avaliação neuropsicológica, eu não faço mais isso de jeito nenhum. Então, mas Mas tem gente que saiu da faculdade ontem, sim, ou 40 anos atrás, que isso não faz diferença, e por exemplo, a questão da avaliação bariátrica chega a ser ridículo. Antigamente as pessoas tinham que passar por uma avaliação, hoje em dia elas pagam milão, sabe? Nunca me procuraram. Né? Cara, tem uma confusão a fazer que essa eu realmente não vou poder deixar no vídeo, mas... Que você já deu um laudo. Não para bariátrica, para nome social, quando precisava de atestado para nome social, vem uma mulher na sua frente. Não, e o documento tá Rodrigo. Daí você fala, tipo, tá, deixa eu te acompanhar por 2 anos para poder fazer esse laudo. Não. Não, né? Não, aí eu acho que não teria que cortar. Eu acho que a pessoa tem porque a lei mudou. Agora você só chega lá e pede seu nome social e mudou, pronto. Não sei, se isso não sei mesmo. Não precisa. Você só vai no cartório. Até onde eu sei é assim. Até porque nunca mais ninguém procurou pra... tá, só porque a gente procurou, mudou a lei. Mas aqui a gente tinha muito essa demanda. Até porque começou a correr entre elas, que tipo... que era muito fácil. Mas tipo, cara, eu não tinha coragem de falar, tipo, vamos ver, porque não é pra cirurgia. Pra cirurgia eu entendo, uma avaliação mais rigorosa e tal, mas tipo, você só tá falando que você é mulher. E tipo, você se sente mais confortável sendo a Sheila. Então, é ridículo que você tenha que passar por mim. Cirurgia também. Não, porque tem que ser outro laudo. É voltado específico. Tipo, é pra não fazer mesmo. Eles botavam essa burocracia. Porque você tinha que escrever que era voltado para... Você tem que dizer a finalidade do laudo, né? Você fala para operação de nome. E é bem essa questão, assim, tipo, hoje em dia a medicina tem e a psicologia também, dependendo dessa questão, a gente passa degrau, né, assim, tipo, a gente pula etapas e que não é o ideal, né, então, como a gente estava falando, o médico não é obrigado a ir em congresso de autismo, né, tipo, às vezes ele tem outra prioridade e tal, só que às vezes quando o médico tem neurologista, psiquiatra, que a gente está falando mais especificamente aqui, essa humildade de dizer, olha, não é meu campo, parece que sim e tal, eu indico para uma avaliação mais aprofundada, tá super de boa, né, tipo, e você mesmo me quando traz... é o campo dele, se ele duvida um pouquinho, isso é um bom sinal. Mesmo que esteja falando todos os seus sintomas, você tenha certeza, e ele fala, volta uma segunda vez pra gente conversar, isso, volte nesse profissional, porque ele realmente é cauteloso, porque um diagnóstico errado pode te fazer mal, porque não vai só guiar, sei lá, o que está escrito no seu laudo, vai guiar também, tipo, qual vai ser seu tratamento, qual vai ser seu encaminhamento. É diferente você ter altas habilidades de você ter autismo, isso vai criar. E até a questão da identificação, porque você começa como o Flávio falou, você se sente pertencente por um tempo
até de repente você não se sentir mais e daí você se sente duplamente frustrado, porque você não se identifica nem com pessoas típicas nem com pessoas atípicas. Então, porra, o que eu sou? Tipo, eu não me encaixo em nada, e daí vai para um outro lugar que é perigosíssimo nesse sentido, porque é o que a gente está falando de altas habilidades. Então, assim, criou-se uma ideia e se dá um diagnóstico de um jeito que é, cara, é superdotação. A pessoa, tipo, seja qual área da vida ele vai dominar. Se você botar no futebol, ele vai ser o melhor jogador. Se você botar na matemática, vai ser o melhor matemático. Se você colocar, tipo... O que não é o caso. O que não é o caso, mas o diagnóstico ainda, em 2026, é dado assim. E as mães acreditam, as crianças ouvem isso, se acham as mais inteligentes, ficam com o ego inflado, para um caralho, e quando chega no momento que elas não dominam mais, elas se frustram muito, porque, porra, eu não era a pessoa mais inteligente. Tipo, e a expectativa que isso gera, meu Deus do céu, como que tipo, até ontem eu era o melhor da sala, agora, tipo... Até porque tem aquela pesquisa que falaram para as crianças que elas eram, para um grupo que elas eram esforçadas e para um grupo que elas eram inteligentes, você já viu isso? Pegaram 2 grupos de crianças pequenas e falaram para algumas delas, repetidas vezes ao longo de alguns meses, que elas eram esforçadas. Para outro grupo que elas eram inteligentes. As esforçadas saíram muito melhor ao longo da vida, academicamente, porque elas aprendem que o esforço leva à inteligência. E a que acha que ela só é inteligente, você é considerado uma criança, você usa óculos, você é considerado uma criança inteligente. Porque eu uso óculos? Sim. Isso não acontecia? Porque acontecia comigo, eu usava óculos, então eu era um nerd, e aí eu fui tratado como inteligente, sem nenhum sinal de inteligência para bancar isso. E aí eu cheguei, tipo, no ensino médio, eu precisava estudar matemática para saber fazer a conta, e eu me fudi horrores. Acho que eu não peguei essa parte boa do óculos, eu peguei a parte do nerd mesmo. Eu só apanhava. Não apanhava porque eu sempre... Tipo, agora eu sou... Agora eu sou menor do que você, mas eu fui aquela criança que sempre fui o maior de todos, depois chegou no ensino médio e todo mundo me passou. Tipo, hoje em dia é ridículo ver quem estudava comigo. Mas eu não apanhava. Mas eu tinha essa definição, até porque a minha vida era, sei lá, anime. Não que tenha mudado muita coisa de lá pra cá. Não, mas as pessoas também confundem isso. Tipo, a pessoa assiste anime, então ela deve ser inteligente. Ela lê anime, ela não é como se eu lesse japonês. Né? Não, cara. Sinto muito. Enquanto a gente falava sobre altas habilidades, chegou aqui a notificação da mensagem de uma paciente que tava pensando se eu ia contar a história dela ou não. E eu vou contar a história dela. É um sinal. É um sinal. Chegou. Deus está entre nós. Sibeli, vocês foram mentira. Não é isso não. Enfim, é uma pessoa que é extremamente bem academicamente, com algumas dificuldades sociais, e ela fez terapia comigo por bastante tempo. Eu encaminhei para ela fazer a avaliação com a Geise. Beijo, Geise. Ela é incrível, melhor neuropsicóloga. E ela... Eu tô pensando numa outra amiga que é neuropsicóloga, que se ela ver, ela vai ficar brava. Então, Bruna, você também é muito boa. Mas enfim. Bruna, você é ciumento, você não é a primeira que passou na cabeça dele. Bruna, eu te amo. Enfim, essa paciente foi e ela fez a avaliação e deu como altas habilidades. E ela estava com uma certa esperança que fosse autismo, porque ela precisava de adaptações, ela não se permitia pedir adaptações. Então ela sofria muito. E aí o diagnóstico fez mal para ela, assim, porque ela... Teoricamente ela tinha que superar isso na cabeça dela, porque o diagnóstico... E ela não se autorizava a chegar na faculdade e falar, gente, eu não consigo fazer a prova como tem mais pessoas aqui. Que daí é uma coisa emocional, não é cognitiva. Percebe a diferença? Eu não saber pedir ajuda não quer dizer que é uma questão cognitiva que me paralisa e que eu não consigo pedir ajuda. Às vezes é uma questão emocional. Às vezes que é uma questão cognitiva. Autistas também têm, tá? Vamos lembrar que os autistas também têm subjetividade e não é só um transtorno agindo. Sim, mas existe uma diferença, principalmente na questão da cobrança. Então, assim, porque o que acontece? Vamos tentar ser um pouco mais... A questão cognitiva, às vezes, eu preciso de medicação, justamente para eu conseguir barrar essa barreira. Barrar essa barreira ficou bem redundante. Mas ela precisa ser barrada. Mostra pra ela quem manda. A pessoa ela não é a única barreira do mundo. Eu tô acostumado com comportamental, eu venho com junguiano, eu me sinto acolhido. Ao contrário do comportamental, que só chuta o paciente. Vamos falar de clichês. Bati no microfone, vai dar ruim. Impulso de bater. Ó lá.
Acabei de falar que eu tava sendo acolhido e eu fui julgado. Só pra você do conta. Tem altas habilidades. Quando é uma questão cognitiva, às vezes eu preciso da medicação justamente para eu conseguir diminuir essa barreira e conseguir dar conta daquilo, né? Então, por mais que eu coloque no desafio de eu vou conseguir, é só eu me esforçar, eu vou me frustrar, né? Porque é uma questão cognitiva, existe uma barreira, eu não tenho, tendo a comportamental, a gente fala repertório, eu não tenho experiência, eu não consigo, né? A questão emocional, eu também tenho travas, mas é um outro tratamento, né? É uma outra coisa que eu tenho que trabalhar, que não é só eu me expor àquela situação, não é só eu treinar aquilo, né? Então não alcança se fizer só isso. Exatamente, eu vou me frustrar cada vez mais, porque é uma questão emocional, e somente emocional, né? Então, como não é que um não tenha o outro, mas os tratamentos e a forma de trabalhar, a forma de chegar e como isso me pega é diferente. Eu posso ter limitações, eu posso ter travas que vêm de uma questão, né? E saber de onde vem é importante para saber como é que você trata. Exatamente. E às vezes exatamente isso, assim, não veio de lugar nenhum. As pessoas falaram que eu era fresco, as pessoas falaram que eu era chato, as pessoas falaram que eu era estranho e eu me acostumei com isso. Mas às vezes é uma questão justamente cognitiva que não tinha informação, e é o que acontece no diagnóstico tardio, mas é o que muitas pessoas hoje buscam um diagnóstico para não ser o estranho, para ter um porquê. Porque se serem muito desacolhidas, né? Exatamente. E o que me pega é que... Principalmente homem, no sentido que, né? Você acha que principalmente homem? Porque eu tenho bastante paciente mulher que vem com essa questão, assim. É porque mulher, mas de se autodiagnosticar? Como autismo? Sim. E assim, muitas vezes tendo, ou muitas vezes tentando achar uma explicação do porquê que elas são... Tem até um perfil, assim, eu consigo... É isso que eu ia perguntar, assim, qual característica? São pessoas extremamente bem-sucedidas academicamente e com muita dificuldade de concluir algumas coisas e com muita dificuldade de se sentir bem em ambientes sociais e precisando de adaptações, tipo, lugar com muita luz, lugar com muita música, isso atrapalha essas pessoas. Daí elas fazem esse kit de isso provavelmente é um diagnóstico e vão para o consultório. Normalmente isso é um diagnóstico, mas pode ser só ansiedade. E pode ser só uma necessidade humana? Não, porque veja, assim, não. Como é que eu vou explicar? Porque quando eu falo que, sei lá, eu encontro mais homens, porque acho que eles tentam justificar a dificuldade social deles e de demonstrar emoções. Uhum. Tipo, isso é uma questão muito social, né? Tipo, ainda hoje tem essa questão, mas muito menos, mas tem muito aquela coisa, tipo, coisa de homem, coisa de mulher. Homem não pode demonstrar, homem não pode abraçar, homem não pode não sei quem. Homem tem que tomar todas as iniciativas. Então, assim, quando foge, meio que acho que a primeira característica de pessoas que não tem, não estamos dizendo de, né, que a gente fala tem, mas buscam meio que justificar essas barreiras. Então, eu tenho essa limitação social, eu nunca consegui me abrir. E quando você fala isso, tipo, também é uma questão social. Uma mulher que é extremamente bem suscetível academicamente no trabalho, ela vai ser julgada, ela vai ser... Tendo dificuldades ou não. Exatamente, então porque assim... Não é lugar de uma mulher. Exatamente, então é assim, como assim uma mulher tá me dando ordem? Então ela vai, de certa forma, de uma maneira muito passiva-agressiva, ser excluída ou de alguma maneira, então dá... meio que uma característica, percebe? Tipo, de uma cultura e de uma geração que foi criada dessa maneira. Então, homens que não podem se expressar, então não tem essa experiência de como se expressar e como demonstrar afeto, e de mulheres que se sentem barradas e têm essa limitação porque, cara, isso sempre me afastou das pessoas. Não, é porque você é bem-sucedido e as pessoas não sabem lidar com mulheres bem-sucedidas. É inveja, é machismo, é capitalismo. É transferência, recalque. Que é a resposta de quase todas as questões. Não, mas assim, daí a pessoa vai lá e ela faz a avaliação e ela, tipo, muitas vezes ela tem altas habilidades, às vezes ela tem autismo mesmo, ela tem isso tudo. Mas uma coisa que eu percebo muito é que às vezes a pessoa passa pela avaliação e nada muda. Tipo, legal, ganhei o diagnóstico, os desafios são os mesmos. Porque fica essa esperança, tipo, a hora que eu souber o que tá acontecendo, que, tipo, a
o grande mote do que as pessoas pensam que é a terapia, né? Tipo, a hora que eu entender por que eu sou assim, eu vou melhorar. Não é. Se você entender que você tem um transtorno, beleza, esse é o começo de um tratamento. Até inclusive, acho que uma demanda que aparece muito no consultório é essa frustração da repetição, né? Assim, tipo, nossa, tô sempre falando a mesma coisa, tô sempre... Justamente por isso, porque até chegar no ponto atitudinal é uma questão que a gente vai ter que internalizar de fato. Então, eu descobri só a ponta do iceberg. Eu entender, assim, às vezes... Aceitar. Eu tenho, sei lá, uma compulsão alimentar, beleza. Até eu entender aquilo parar de ser de fato, como eu lido com as emoções, é um caminho a ser percorrido que a gente ainda vai tropeçar muito. É tipo um esfumante. Que vai acontecer alguma coisa, primeira coisa que vai pensar é um maço de cigarro. Até fumar o maço inteiro passa mal, nunca mais fumar, mas aí... Que às vezes funciona. Funciona, né? Não tente. Mas é muito isso. E é por isso que catarse não funciona. Tipo, entendi. Nossa, botei tudo pra fora, entendi tudo. No dia seguinte você é a mesma pessoa. Catarse tem uma por semana. Mas é ótimo. Nossa. 2 copos desses a gente já tá... Eu tô em catarse tudo agora. Faz sentido. Eu tô entendendo mesmo. Não, tá, e outra coisa que eu ia falar. Diagnóstico tardio que você comentou antes. Antigamente, não existia autista adulto. Não era um diagnóstico possível. Ou você era esquizofrênico, que é uma coisa muito diferente, ou você tinha transtorno de personalidade esquizoide. Que ninguém quer ter transtorno de personalidade esquizoide. Ninguém vai pro consultório falar, eu queria muito um diagnóstico disso, porque eu sinto que eu sou diferente, que eu tenho uma forma de agir. Eu queria ser internado e ficar exilado pra sempre. E às vezes nem é isso, né? Tipo, às vezes você pode ser esquizoide e tá aí andando pelo mundo, né? Mas não soa bem. Não. Quem nunca trabalhou com alguém esquizoide? Você nunca teve um colega? Eu tive alguns na faculdade de psicologia que eram assim, que estão aí atendendo. Que são pessoas... O transtorno esquizoide. Eu vou pegar aqui a lista de sintomas, vamos diagnosticar todo mundo. Eu tive colegas de faculdade que estão aí surtando com os pacientes e eles estão... Eu mesmo, no caso. Transtorno esquizotípico. Transtorno de personalidade esquizoide. Agora ele vai ler no Google e vai se identificar, inclusive. Meu Deus, faz tudo sentido. É um padrão duradouro de distanciamento social e expressão emocional limitada, que começa no início da idade adulta, que é uma grande diferença, porque o autismo você tem que ter sintomas na infância, que envolve desinteresse social, isolamento, falta de prazer, apatia emocional, indiferença e falta de confidentes, ausência de amigos próximos. Tipo, é muito parecido com o autismo. Se você é adulto e está procurando diagnóstico de autismo, muito provavelmente, se você insistir muito, se você tiver muitas dessas características, você cai nesse diagnóstico. E se você tiver só essa característica social, porque a questão do autismo é exatamente isso. Existem espectros, né? Então, para a gente ter um diagnóstico de autismo, a gente tem que ter, pelo menos, se enquadrar em 3 áreas, que é dificuldade de comunicação, seja ela qual for, então até a questão social entra nessa dificuldade. Então, às vezes eu consigo processar o que eu vou falar, mas eu não consigo falar, ou eu consigo falar, mas eu não consigo processar e organizar isso por isso. A questão de padrão repetitivo, então quando a gente fala de estereotipia, a gente fala de ecolalia, a gente fala de rigidez cognitiva, é questão de padronização, né? Então a gente tem hiperfoco, né? Essa questão. E de novo, se você tiver isso, não necessariamente... Até estereotipia, que é um negócio muito específico. Você não tem, às vezes? Não, mas eu fiz um vídeo... fiz um vídeo esses dias falando sobre estereotipia é exatamente isso, assim. Estereotipia é uma forma da pessoa comunicar e tentar se regular. Então, por exemplo, se você vai fazer uma entrevista de emprego, você tá nervoso, você vai fazer uma apresentação, você tá nervoso e você treme a perna, isso é uma estereotipia. Imagine o quanto você ia querer matar alguém que chegasse e parasse a tua perna porque você tá tremendo a perna. É um pouco isso. As pessoas querem fazer isso com o autista, querem que eles parem de estereotipar porque tá muito na cara que ele é autista porque ele estereotipa. Sabe que eu chego a fazer o flap quando eu tô escrevendo? Eu fico tão estimulado que eu não... O que vai ser o próximo parágrafo? Eu fico assim por 5 minutos olhando pra parede. Mas tem vários vídeos de gente estudando, às vezes, para concurso, que fica horas e sabe aquele
a questão da câmera que, tipo, acelera, assim, é a pessoa, tipo, estudando por horas e, tipo, daí aparece ela estereotipando e fazendo coisa e ela nem percebe o que ela tá fazendo, mas é justamente isso, assim, tipo, a maneira dela se regular, porque ela tá num lugar ali que é justamente a escrivaninha, que ela não pode ser dali em tantas horas, que ela se desafiou, e a maneira que ela se regula, digamos assim, é dessa maneira. Isso não quer dizer que ela tem todo mundo precisa se regular em algumas Exatamente. Situações. Então, às vezes a gente consegue ter isso de uma maneira mais cognitivamente desenvolvida que a gente consegue disfarçar. É a mesma coisa a rigidez cognitiva. Se você faz faculdade, existe um contrato social que é muito legal na faculdade, que é, primeiro dia, todo mundo escolhe o seu lugar. Não tem lugar marcado, não é igual o fundamental que tem o crachazinho com o nome, que você tem que sentar onde a professora colocou o teu crachá por ordem alfabética. Que eu tô falando uma coisa que nem sei se existe ainda, mas na nossa época tinha. Na minha época não tinha, só assim. adiante. É pato branco. Não chegou essa tecnologia. Mas enfim, né, que a professora tinha esse poder de escolha. Você chega, senta, e daí você vai fazendo amizade, você vai mudando, de repente cada um tem o seu lugar. E o que sempre acontece? Alguém muda de turno no meio do caminho. E o coitado não sabe onde ele vai ser. E ele senta no lugar de alguém e vai assar. Tipo assim, mano, você não sabe que é o lugar do Flávio, sabe? Isso aqui. E tipo, ninguém combinou, não tem o nome de ninguém, não tem um ensalamento. Mas a gente tem essa rigidez de que é o lugar de tal pessoa. Eu tive uma professora... E todo mundo sofre com isso. Eu tive uma professora que era genial, assim, porque se você mudasse de lugar, ela falava, cara, o que você tá fazendo aqui? Isso aqui, tipo, não tinha... Mas assim, ela desorganizava ela ali, porque como assim, você mudou de lugar hoje? Ué, mas eu quero sentar aqui hoje. Daí, ela, no caso, era coordenadora, a gente voltava pro lugar. Mas a gente tinha autonomia. É horrível quando você tem que respeitar um professor. Ultrapassado. Mas a gente tem essa rigidez. Se eu vou almoçar todo dia num lugar e eu sento todo dia numa mesa, quando eu chego lá e tem alguém sentado na mesa, eu quero tirar a pessoa pelo cabelo. Inconscientemente. Mas eu tenho uma questão cognitiva que fala, eu respiro e falo, não, esse restaurante não é meu, outro dia eu chego mais cedo. Diferente de alguém que tenha um transtorno. Exatamente, não tem essa limitação, é uma questão cognitiva, não tem essa barreira. A pessoa vai lá e tira pelo cabelo, né? Que é o que acontece. Tipo, a pessoa grita, se joga no chão, pula. Então... O que é uma coisa extrema e, tipo, muita gente que tá com o diagnóstico aí não chega nesse ponto. E entendo que você não precisa necessariamente externalizar, você pode desmontar por dentro. Exatamente. Mas é diferente, por exemplo, de estragar o meu almoço, de estragar a minha semana. Acho que é esse que é o ponto, assim. Acho que tem pessoas que, porque, cara, isso me pega. Tipo, eu não sou uma pessoa que sou imune a alguém pegar o meu lugar. Ok, ninguém é. Mas isso estragou o teu dia ou estragou a tua semana? Tipo, você tá irritado a semana toda e você não sabe por quê, e quando você vai ver é por causa da mesa. Né? Então, isso é uma rigidez cognitiva, porque mudou. Tipo, eu tô puto com todo mundo, e quando eu vou ver é porque a rua tá em obra, eu tenho que fazer outro caminho. Então, isso vai sendo um traço que, ok, então eu sempre tive isso, socialmente eu fui obrigado a trabalhar, porque eu sempre fui tido como chato, mas isso é uma coisa que me estraga, né? Tipo, me deixa irritado a semana toda, às vezes mais que isso. Não só amanhã, não só o dia que, eu tô conversando aqui com o Flávio, eu me distraí, esqueci. Não, é um negócio que eu vou tratar o Flávio mal porque eu tive que virar pra esquerda e não pra direita. E eu não entendo exatamente o que tá acontecendo. Exatamente, porque talvez eu até entendia quando eu era criança, mas tipo, isso é besteira, para. Daí eu vou... Forçado engolindo. Exatamente. E aí que entra a questão do diagnóstico tardio, né, assim, que a gente vai... A essas peculiaridades que a gente vai pegando. Né? Você falou as 3 coisas? Não, eu parei... Você falou na segunda, né? Comunicação... Estereotipia? Na estereotipia entra na questão do interesse restrito e... Me deu branco? É gato. A culpa é do gato, ele quebrou o padrão de funcionamento do Felipe. Vamos falar sobre o diagnóstico de Alzheimer, que é quando você esquece uma coisa uma vez na vida. Eu ainda tô... A terceira coisa? Tá na terceira coisa. Na terceira área. No Google. Cara, eu não acredito, é comunicação. Ele dá aula disso. Ele é, tipo, de verdade, um grande profissional dessa área.
Interesses restritos. Acho que não parece. E questão sensorial. Questão sensorial. Desculpa. Que é quando você não gosta de cebola. Agora, e questão sensorial, pra você cortar e fingir que eu falei. Eu fiquei com esse delay. Mas você vê, assim, se uma pessoa que trabalha, que é referência na área, que trabalha nisso faz anos, e ainda assim, de cabeça, pra preencher todos os critérios, não, calma, em minha assim, defesa tem vinho. O DSM mudou dessa época umas 3 vezes. Tá? Não, mas tipo, mesmo assim, se é difícil pra gente listar tudo o que exige exatamente pra você ter o diagnóstico, tipo, o quanto você precisa, tipo, avaliar uma pessoa pra preencher esses critérios. É muito sofisticado, é muito difícil. Não, e eu acho que a questão é um pouco essa, assim, porque, por exemplo, né, usando a brincadeira, talvez o médico que você vá parou de se atualizar na época que você precisava preencher só um requisito. Então, de fato, eu conheço, por exemplo, crianças que são diagnosticadas hoje, ou que não são diagnosticadas. Por exemplo, eu tive um paciente que era autista, né, tipo, com certeza, mas que ele demorou para ter o diagnóstico, porque o primeiro neuro que ele foi, ele chegou, fez contato visual e falou oi. O cara falou, não é autista. Que sacanagem. E aí, depois perde anos de tratamento por causa disso. Exatamente. Então, e a mesma coisa, assim, então, veja, o contato visual, ok, tem muitos que fazem, mas eles não sustentam, ou é a qualidade do contato. Ou é extremamente desconfortável. Ou existe, ou tipo, veja, não é porque tem essa característica, mas às vezes camufla, né, então, às vezes é isso, a pessoa parou de se atualizar, tem uma visão de autismo ultrapassada, e dá o diagnóstico baseado numa visão ultrapassada. Isso não só de autismo, a gente tá falando de autismo, mas isso pode ser de várias... depressão, de qualquer Totalmente, coisa. Tipo assim, você fica triste e fica... Porque depressão tem aquela coisa da alimentação, né? Você perde o apetite, você ganha apetite. Você tem uma depressão atípica que você ganha apetite e daí não é depressão. Já vi isso acontecer. Então eu sou depressivo, por isso. 2. Melhor remédio para depressão, Monjaro. Resolve a questão. Mas tem coisas que chamam muita atenção, tipo, em relação, principalmente a criança, em relação a atrasos. Isso quer dizer que é autismo? Não, pode ser que tem um atraso. Por exemplo, pandemia bombou de diagnóstico de autismo. Por quê? Porque as crianças estavam em casa. As crianças usavam máscara. As crianças não tinham outras crianças. O estímulo mudou. O estímulo mudou. Então, elas começaram a falar mais tarde. Então, assim, tinha um atraso. Mas que, por exemplo, muitos médicos colocavam elas em terapia justamente, mas, assim, os responsáveis falavam, vou colocar em terapia justamente para a gente ver se avança. Explicavam isso para a família. Outros falavam, não, é autista e é isso. Essa aqui é a diferença de um bom profissional e de um profissional responsável, no caso, né? Então, o que acontecia muito? Colocavam em terapia e essa criança avançava de um jeito que ela alcançava o desenvolvimento cronológico dela, né? Então, quando a gente estuda desenvolvimento infantil, a gente vê questões, etapas do desenvolvimento. Tanto que tem muita gente que chega lá, meu filho não faz isso. Você olha pra casa e ele, tipo, ele tem 5 anos, ele não precisa fazer. E a pessoa fica chocada, né? Porque é um pouco, nossa, ele tá atrasado. E talvez ele estava antes, mas agora não está mais. Quando a pessoa atinge isso, veja, não é autismo, não existe essa cura, né? Nossa, ele não falava, agora ele tá, tipo, nossa, super fala. Então, assim, vai ter limitações em algum dos aspectos, né? Então, assim, a gente consegue treinar, e a palavra é essa mesmo, são treinos que a gente faz em algumas questões e trabalha outras questões, mas na pandemia... Alguns canalistas tá afiando a faca nesse exato momento, falando que aba é o demônio na Terra. Vai... O que é absurdo. Gente, vai trabalhar... Tem que treinar, tem que testar, tipo... não adianta ficar ali, tá bom, vou ficar aqui vou aplicar o whisky numa pessoa com síndrome de Down. Eu vou aqui ficar estimulando uma subjetividade quando essa pessoa precisa conseguir ir no banheiro sozinha. Exatamente, tipo, entende, assim, tipo, tem coisas que existe o preconceito subjetivo do negócio, mas tem coisas que são necessárias, né, tipo, eu sempre achei essa coisa de teoria uma babaquice, assim, porque quem não faz psicologia, existem linhas teóricas, e linhas teóricas é tipo time de futebol. Religião. Exatamente, então assim... Diva pop. Android e iPhone, entendeu? Não rola.
se você decide no meio que você é um, acabou. E né? O outro é o inimigo. Exato. E você tem que convencer. Tipo, Jung não conseguiu convencer o esquema, mas eu vou convencer meu amigo que não. E vira essa questão. E o fim é o indivíduo, é a pessoa. E às vezes é só o terapeuta diferente. Ele pode ser de uma linha. Dois terapeutas da mesma linha podem ser completamente diferentes no jeito de agir, então não sei se isso importa. Totalmente. Mas dentro da. Acho que principalmente dentro da questão acadêmica, né? Tem muito isso. Acho que a partir do momento que você tem experiência clínica, você começa a ver que, tipo, né? Você começa a falar. Eu, às vezes, preciso falar de transferência para poder explicar o que está acontecendo ali. Mas porque de fato é uma transferência, né? Tipo, não tem não tem um termo, talvez, comportamental mais claro que isso. E as linhas muito diferentes, por que isso é um problema às vezes? Elas explicam o mesmo fenômeno de formas diferentes. Hoje a psicanálise vai jurar por Deus que nunca fez isso. Mas na minha época de faculdade eu tive aula sobre a mãe geladeira. O autismo era provocado pela mãe que não sustentava o contato visual com a criança e ela não aprendia a fazer isso. E o professor não saiu preso da sala. Eu não falo sobre isso porque o nome da matéria era Crianças com Necessidades Especiais. A professora era um dinossauro que tinha 70 anos, então imagine o quanto não tinha mudado. Eu trabalhava numa ONG com surdos. Eu tive que ouvir dela que surdo tinha que ser oralizado obrigatoriamente porque ele tinha a habilidade de falar. E aí, de novo, tipo, os entendimentos mudam muito. O que é um diagnóstico muda muito. O que era autismo no começo do século passado, ali nos anos 20 já tinha autismo. Tipo, quando você... Eu tenho um livro do Oliver Sacks, que ele fala sobre autismo, e ele fala... Eu nunca consegui ler essa referência em outro lugar, só ele fala isso e eu acreditei. Que o mesmo comportamento foi chamado de autismo por dois pesquisadores diferentes ao mesmo tempo em lugares completamente diferentes do mundo, porque o comportamento é tão especificamente que não tem... E foi chamado de autismo pelos dois, porque aquela coisa da pessoa voltada a si mesma e esse jeito de ser é muito, muito evidente. Hoje já não é. Hoje já é muita coisa diferente. E daqui a 10 anos com outro DSM vai ser outra coisa. É a mesma coisa que eu trabalho com TCC, então quer dizer que eu não posso usar o termo narcisista. Tipo... Como é que você vai falar com a sua mãe? Como é que eu vou falar? Porque todas as mães são narcisistas. Como é que eu vou falar com seu namorado? Como é que você vai falar de qualquer pessoa que convive contigo e que discorda de você? Se você não puder chamar a pessoa de narcisista. Como é que eu vou falar com seu namorado ou com você? Porque se ele não é... Um dos dois tem que ser. Geralmente... Ou é tóxico, ou é narcisista. Geralmente se encontram. Nossa, isso dá outro vídeo. Não, a gente já falou aqui, a gente concluiu algum tema até agora? Eu acho que não. Não, até porque você queria falar sobre o maior medo da homossexualidade hoje em dia, que é o morrer sozinho. O morrer velho com... Não é sobre homossexualidade, tá cheio de hétero aí morrendo sozinho. Não, mas igualdade. Inclusão. Vamos todos morrer sozinhos. Mas o hétero ainda acho que tem a esperança de engravidar alguém, não ter um relacionamento, é só alguém pra cuidar, né? Tipo, agora... E aí você tem um filho nessa intenção, e aí seu filho é autista. E daí você tenta ter outro filho pra quando você morrer ele cuidar dele. E daí você tem aquele carro plotado que tem na rua, mãe de 5 autistas, alguma coisa assim. Você viu esse negócio que viralizou? Não. Uma mulher que ela plotou o carro dela, mãe de... Eu acho que são 3 ou 4. Mãe de 4 autistas. O que, assim... Parabéns, é muito difícil você ter toda essa responsabilidade. E esse é o meu último comentário a respeito dessa pessoa específica. Até porque é uma questão genética. E aí você insiste muito em ter vários filhos. E você pode ter vários, com características diferentes e níveis diferentes. Voltamos. Autismo. Pessoas que querem um diagnóstico de autismo. Porra, voltamos no primeiro. No primeiro, não, mas esse não é o tema do vídeo. Ah, tá. Tá, você tá em dúvida se você tem autismo ou não. Você procura um profissional. Sim. Você vai passar por uma avaliação. O que você pode esperar? Como vai ser esse processo pra você? Tipo, você que tá passando pelo processo. Ah, tá, não. Como que é o processo? O que você pode esperar? Você pode esperar um diagnóstico? Um sim ou não. Ou não. Você faz uma 50% de chance. Você pode esperar uma resposta, é isso que você pode esperar. Não, mas, você vai ser avaliado nas suas capacidades todas.
Sim, não, então vamos lá. Existem testes, né? Só que isso é uma questão também, né? Tipo, existem testes e hoje em dia a gente sofre muito com a questão cronológica de testes para autismo. Então tem muito teste para criança, para adulto não. Tipo, é um campo que cientificamente é quase nulo, assim, de fato. Sim. Tem alguma coisa, mas... Tem, mas assim, e ainda é uma coisa muito traduzida de outra cultura, então assim, isso que a gente sofre muito no meio, né, de referência, nesse sentido. Mas por isso que a gente fala que precisa ser de uma avaliação multiprofissional. Então, igual a gente fala, tem muita gente que vai no médico, uma consulta de 20 minutos, e fala um pouco sobre a vida, sobre as dificuldades e sai com um laudo. Isso já é uma bandeira vermelha, né? Assim, no sentido de que você teria que passar por outras avaliações para ver exatamente qual seria o seu déficit, digamos assim, nas outras áreas que eu citei super rapidamente e sem esquecer nenhuma, como a gente observou. Quem são esses outros profissionais? Passa por um psicólogo, se possível um neuropsicólogo? Um neuropsicólogo para fazer teste, um psicólogo para fazer uma avaliação comportamental, se possível, tá, gente? Então, é aí que entra a questão. O que acontece? Você ter o acesso a tudo isso é caro. Dentro da questão pública de saúde, é difícil o acesso. Então, assim, existe lista de esperas de meses. Isso não é exagero. Então, às vezes, é exatamente isso. A pessoa paga para ir no neuro e ela quer um diagnóstico, né? Então, também tem essa... E às vezes não é nem um profissional que é ruim, assim, tem ela está pressionado a resolver um problema muito rápido. Assim, isso acontece... eu ia entrar em outro assunto. Né? Mas entra. Não. Não, porque, assim, isso acontece muito até na questão do... Por exemplo, neuros que às vezes vão dando guia porque a mãe fica ali pertelhando, tipo, meu filho precisa disso, meu filho precisa disso. Chega uma hora que ele dá, tipo, vai, minha filha, vai, né? Tipo, aí é o problema do fono, aí é o problema do TO, né? E a angústia da mãe é super compreensível. Total, né? Mas assim, nem sempre é resolvida da melhor forma assim. Exatamente, e às vezes você tá cansando. Então, assim, eu tenho um comportamento que ele bate, eu coloco em 70 terapias, ele vai piorar, porque ele vai estar cansado. E a forma que ele expressa isso, que você para, é ele socando o carro. Então, né, mas dentro dessa questão existe uma avaliação multiprofissional. Então, assim, o ideal dos mundos seria justamente eu entender dentro de um neuropsicólogo de questões de avaliações cognitivas, né, de déficits cognitivos, um psicólogo dentro de questões comportamentais, um fono dentro de questões de comunicação. Então, assim, o fono que trabalha com isso, porque aí também entra essa questão. Tem fono que trabalha só com audiometria, ele não vai conseguir diagnosticar se você tem um problema de processamento na fala, né? Ou se é uma questão, às vezes... Então, porque, de novo, são questões complexas pra caramba. Exatamente. Então, um terapeuta ocupacional, tipo uma criança tendo de AVD, que é uma questão de autonomia, independência, né, de conseguir se vestir, de conseguir amarrar o tênis, de conseguir, como eu falei, né, isso é uma coisa que todos os TOs no mundo que me vêm querem me dar um diagnóstico, porque eu não sou bom motoramente, eu não sei cortar reto, eu não gosto de suspiro, eu amarro meu tênis com a orelha do coelhinho até hoje. É isso, né, tipo, isso não quer dizer que eu tenho um diagnóstico. Ou talvez sim. Mas talvez queira dizer alguma coisa. Quer dizer alguma coisa, mas não um diagnóstico. Transtorno do coelhinho. Acontece muito. Um transtorno de acomodação. Aprendi assim, nunca mais fui atrás de outra maneira. Que também, se a gente for ver sintomas. Não, mas assim, mesmo ele tendo toda essa problemática, ele não é autista. Eu tenho uma questão motora. Você veja como eu chegar perto. Mas é funcional. Eu consigo cortar. Muito feio, mas corto. Entendeu? Não é uma coisa que incomoda. Não é uma coisa que eu acaba com a minha semana ou com a minha socialização. Ou com... Não te dá o direito de ficar na fila especial do mercado. Você não merece. Se você fosse um pouquinho pior. É igual a minha visão. Eu sou metade de tudo. É igual a minha visão. Eu não sou nem monocular para ter um CID.
Mas também se essa tirar, angústia é dá um muito problema. verdadeira. Tipo, você não tem um diagnóstico, mas você ter necessidade de adaptações é muito sofrido. Sim. Porque quando você não se encaixar em alguma coisa é muito sofrido. Sim. E a maior parte das pessoas está à margem em alguma coisa. Mas tem vezes que às vezes é uma questão justamente de um lado que a gente não se orgulha tanto. Esse meu lado aqui que eu não me orgulho tanto, será que eu sou só eu mesmo, como eu acreditei a vida toda e como a minha mãe narcisista, mentira, como as pessoas falam, não, é só você que faz isso. A síndrome de Munchausen da minha mãe, por proxy. Isso. Mas é bem por aí. E assim, se você sente que você está à margem da sociedade... Não, mas a gente está no tema, a gente está chegando lá. Adaptações para necessidades especiais são adaptações para pessoas. Todo mundo se dá um pouquinho melhor num ambiente em que ela não é hiperestimulada, todo mundo se dá melhor num ambiente que ela tem o direito de se expressar, mesmo se ela for esquisita. Todo mundo se dá um pouquinho melhor nisso. E talvez a gente não precise brigar para um diagnóstico para muito mais gente, como a gente precisa ligar para uma sociedade que aceita um pouquinho mais uma pessoa ser um pouquinho diferente e falar, eu preciso dessa adaptação na minha vida, mesmo sem um laudo, e as outras pessoas falarem, ok, você tem todo o direito de ser diferente e a gente vai te tratar bem do mesmo jeito. Porque talvez se essa angústia fosse tratada, a gente precisasse um pouquinho menos de diagnósticos tão fechados para respeitar as pessoas. Você não precisa respeitar uma pessoa só porque ela tem um diagnóstico de autismo. Se essa pessoa tem uma necessidade diferente, ela fala que ela tem, ela não precisa estar com o cordãozinho para você dar um pouquinho mais de atenção ou de ouvidos para aquilo que ela está falando. Eu preciso fazer essa prova num lugar que não tem outros 40 alunos fazendo barulho. Tá bom, por que uma escola não pode oferecer uma adaptação mesmo sem um laudo? E eu acho que a grande briga é isso. Vamos respeitar quem tem uma diferença, mas vamos respeitar que todos nós temos. E todo mundo precisa de alguma adaptação em alguma coisa, e isso não é um grande problema. E a partir do momento que a gente vê a adaptação não como um problema, mas como um investimento a longo prazo, todo mundo está ganhando, de certa forma, porque, sei lá, né, tipo, a gente trabalhou junto numa ONG que falava sobre inclusão. A gente falava muito sobre isso. Um lugar pouquíssimo inclusivo, inclusive. Isso você vai ter que cortar. Eu não trabalho mais lá. Tem pessoas que me seguem ainda. Essa opinião só reflete as minhas visões e não as... Mas enfim, e a gente falava muito sobre isso, sobre como a gente trabalhava com empresas, e quando a gente falava sobre inclusão, cara, era um gasto, né? Porque você fazer adaptação física numa empresa, adaptação dentro de um prédio numa empresa, é grana pra caramba, é uma adaptação estrutural, as pessoas viam isso como um gasto, né? E elas não, muitas vezes elas trabalhavam justamente por causa da lei de cotas, que elas não queriam ter o quê? Multa, que é mais gasto. Então as pessoas sempre veem a inclusão ou a diferença como um gasto, como um saco, como, né? Então vai afastando cada vez mais. Mas a partir do momento que eu vejo isso como um investimento a longo prazo, quem disse que o presidente da empresa não quebra a perna amanhã e talvez precise da rampa? Né? Tipo, tá jogando bola. Ou que a melhor pessoa para comandar o RH da sua empresa seja uma pessoa com autismo, porque Exatamente. Ela vai conseguir entender algumas particularidades. E assim, dentro dessa questão de diagnóstico tardio, eu fiquei sobre uma história esses dias de um rapaz que ele teve o diagnóstico tardio, só que qual que era a função dele dentro da empresa? É uma empresa que trabalha com questões químicas e tal, e diz que quando, tipo assim, digamos que dá tudo errado, sabe, tipo, os Simpsons, que tem a usina, tipo, se der ruim, o negócio explode, todo mundo morre, você tem 5 segundos pra apertar o botão, e diz que todo mundo, tipo, não conseguia trabalhar nisso, e ele, tipo, era super frio e trabalhava, tipo, porque ele conseguia organizar o negócio lá nos segundos que tinha que organizar, mas era uma característica que até então, nesse ponto, era muito positiva, só que no resto da vida dele continuava, e aí era um problema. Mas dentro dessa característica, era super positiva. Eu conheço tatuador, que também teve diagnóstico tardio, mas era muito isso, ele era esquisitão, ele tinha todas as características, mas o que ele fez? Ele foi pro desenho. E daí o que ele era? Um artista incompreendido. Então, né, tipo, um puta de um artista plástico, um puta de um tatuador. Então, mas aí são áreas que as pessoas conseguem, né, assim, aí porque tem essa questão mais individualista. Mas quando tem características e
positivas e ilhas de conhecimento em áreas mais sociais acabam sofrendo isso, porque não são aceitas, né? Porque a diferença é vista de uma maneira muito pejorativa, muito negativa, muito pela questão que a gente sabe da adolescência, que a gente quer grupos, então, né, para eu ser incluído, então eu vou excluir, né, vou jogar esse aqui no leão, vou jogar esse aqui que é mais diferente que eu no leão para eu ficar aqui. Então é uma fase ali que culturalmente as pessoas vão aprendendo que ser diferente é ruim, né, até porque elas apanham, às vezes literalmente muito, porque elas são diferentes. E aí a gente não quer entrar na coisa do, imagina, tipo, é um superpoder, você ter uma deficiência é um superpoder, porque isso é horrível também. É um sofrimento em muitas coisas e tal. Mas se você está numa sociedade que tem a possibilidade de incluir pessoas, de entender que as pessoas podem ser diferentes e ainda assim encontrarem um lugar legal na vida para elas se desenvolverem, para elas viverem da forma que elas gostam e que, enfim, se expressam bem, e todo mundo ganha. E eu acho que você falou uma coisa que a gente vai pôr tema, mas agora a gente já perdeu o medo de... 37º tema. A gente... Talvez isso aqui nunca vai rolar. Talvez... A gente vai colocar num baú, daqui a 50 anos. Talvez seja cortes que a gente vai postando agora. Mas, assim, acho que essa questão da romantização, né, assim, eu acho que eu entendo e compreendo e acolho muitas mães e me solidarizo muito nessa questão da romantização, né, porque existe muito uma questão até histórica, né, no sentido de a mãe é muito culpada pelo diagnóstico ou por qualquer diferença que o filho tenha, porque foi ela que gestou, né, então assim, é muito fácil o pai falar, cara, a culpa é tua, você que não gestou aí nesses 9 meses direito e tô indo embora, beijo, tchau. Então existe um pouco essa romantização, né, assim, até essa questão muito, às vezes, religiosa, do tipo, não, né, assim, é o desafio, é amor puro, ele veio pra te ensinar alguma coisa. E não que eu não tenha amor, e não que eu não tenha essa relação, mas é difícil pra caralho, assim, é sofrido pra caramba, é difícil pra caramba, as pessoas têm que brigar pra caramba por coisas básicas. Então, assim, existe uma romantização disso que é muito ruim. Assim, prejudica todo mundo. É muito triste a gente romantizar isso, porque é um degrau a mais. Porque quando a gente começa a trabalhar com autonomia nessa criança, essa mãe boicota. Porque ela se convenceu tanto que a função dela no mundo era cuidar, que quando a gente fala de autonomia, essa mãe fala, tá, eu existo pra quê então? Aí entra um outro conflito, né? Então, Exato. Assim, só que é muito uma questão social e uma romantização da dificuldade. O Brasil tem muito isso de romantizar a dificuldade, aquela grande questão... ópera da família brasileira. Aquela questão de, quanto mais a pessoa se fode, quanto mais a pessoa precisa lutar para aquilo, mais ela é vencedora, mais ela tem orgulho de contar a história, mais bonito fica. As pessoas acham isso bonito. É o Charlinho, mesmo, que só queria estudar. Já viu o Charlinho? Não. Melhor, procurem o Charlinho, mesmo, que só queria estudar. Mas a gente romantiza coisas erradas, né? Assim, a gente não humaniza É legal coisas. Idealizar o que é mais fácil. Sim. E se você precisa de um diagnóstico para você tá vendo eu voltando para assunto. Se você precisa de um diagnóstico para você você fala bem mais bonito, você consegue ter uma linha de raciocínio, você não tem Alzheimer. Eu tô mascarando. Eu vou falar de masking, que é uma coisa. Voltamos para o autismo. Se você precisa de um diagnóstico e para a sua vida ser mais fácil, e você tem esse diagnóstico, legal, mais poder para você. Que bom que você conseguiu isso. Mas se você procurou ajuda e você não teve um diagnóstico, isso não quer dizer que você não mereça ajuda e não mereça adaptações ou não mereça o que quer que seja que te facilite a vida, porque você merece uma vida fácil. Dentro do possível, não é fácil pra ninguém, mas... Você falou super bonito, ninguém prestou atenção porque tem uma orelha de gato. Tem um gato no meu ombro. Júpiter, termina o vídeo pra gente, por favor. Ele vomitou enquanto a gente gravava. A gente tá gravando ao lado de uma poça de vômito de gato. Que já voltou, inclusive, a ser uma comida que já secou. Porque eu falo, daqui a pouco ele come de novo. E, exatamente, ele vai comer de novo. Se não ele, a gente. E esse foi um drink com seu psicólogo. Felipe, muito obrigado. Como que alguém consegue te achar nas redes sociais? Porra, sério? Sério. Gente, ele faz merchan. Olha aqui que a gente consegue o arroba aqui. Ele faz análise de música no TikTok. Porra, eu faço análise de música, então
Qual é o seu @ Felipe? Ai. Psicólogo.Felipe. Com I. Lipe. E Lipe. Que as pessoas acham que começa com I e termina com I também. Não, gente. Mas faltou um padrão ali. Me deu autismo. Então. Mas aí é uma questão que a gente tem que trabalhar. Sua mãe é narcisista. Sua mãe é narcisista? Não, né? Não, minha mãe é... Sua mãe é legal. É outro diagnóstico. Beijo pra mãe do Felipe. Procure psicólogo.felipe. E obrigado por... Obrigado eu. A gente não conseguiu concluir nada, mas eu me diverti muito, pelo menos. Quando a gente perdeu o CRP, a gente volta pra contar como é que foi a experiência. Eu acho que a gente recuperou. Acho que no começo a gente... Sim, qualquer coisa que a gente tenha falado que tenha sido contra o código de ética do CRP foi ironicamente... E vai ser cortado. E a gente não concorda com aquilo e vai ser cortado se eu ainda estiver sóbrio na hora que eu... Eu não tô mais sóbrio, mas eu vou editar quando eu tiver. Obrigado, tchau.